Beleza, turminha? Tô gravando esse vídeo, né, galerinha do segundo ano do Colégio Sagrada Família. Eu sou Arnaldinho, como eu tava dizendo, tô gravando esse vídeo porque a gente tem que dar uma revisão de termometria, que não tem aula realmente postado de termometria. Então, esse tinha que ser postado. Galera, termometria é a relação entre as escalas termométricas. Lembrem-se sempre, viu? Que temperatura média e agitação térmica das moléculas. Aí eu posso ter duas formas de relacionar escalas. As primeiras são as escalas conhecidas. São aquelas escalas que a gente trabalha normalmente. A primeira é a escala Celsius. A escala Celsius, que é essa aqui, ó, galera, viu? Representada pelo grau Celsius. O pessoal chama de forma errada grau centígrado, né? Mas é grau Celsius. Ela tem como ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. Desenvolvida pelo físico sueco Anders Celsius. Por isso que recebe esse nome. A segunda escala é essa aqui, a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, né, ela é a escala utilizada atualmente nos Estados Unidos, também desenvolvida na Inglaterra. Gente, a escala Fahrenheit ela tem ponto de fusão 32 graus Fahrenheit. Você vê que enquanto em Celsius a temperatura que a gente vê a passagem do estado sólido para o estado líquido, fusão, é 0 graus Celsius, um termômetro em Fahrenheit marca 32. E o ponto de ebulição, no caso em Celsius, é 100 graus Celsius, né? O ponto em que a água deixa de ser líquido e passa a ser gás, vapor d'água. Passagem do estado líquido para o estado gasoso da água é 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, bem alta, viu? Dá valores muito altos mesmo em Fahrenheit. E, por último, a escala Kelvin, que é a escala do zero absoluto, essa aqui, ó. Por que zero absoluto? Porque realmente foi a escala desenvolvida em laboratório por aproximação que simula o comportamento real da matéria. Como temperatura média e agitação térmica das moléculas, então quer dizer que o zero absoluto, botei absoluto, foi mal, lembrei de avó, tá certo, zero absoluto, vamos lá, eu sono. No caso do zero absoluto, quer dizer que as moléculas elas param totalmente no zero Kelvin. E assim, o ponto de fusão em Kelvin é menos 273, tá certo, galera? Menos 273 Kelvin. O ponto de ebulição, 373 Kelvin. Valores bem altos, já que o zero é o zero absoluto. Vamos ver como relacionar essas escalas, vamos lá? Beleza, galera? Para relacionar essas escalas conhecidas, é só fazer a relação entre as escalas, né? Para fazer o cálculozinho. Se for relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. A variação de temperatura é só você pegar o termo de cima, tá vendo? E substituir por variação, o delta. Delta Celsius, variação de temperatura na escala Celsius sobre 5, é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de temperatura na escala Kelvin sobre 5. Beleza, turminha? Agora, se essas escalas forem desconhecidas, eu estiver relacionando entre elas uma escala que eu não conheça. Vamos lá? Bem, turminha, se as escalas relacionadas, uma delas for desconhecida, o que você tem que fazer é desenhar o termômetro, tá vendo que é essa retinha aqui, e partindo da menor temperatura para maior, de baixo para cima, como é no termômetro, ok? Do menor de baixo para cima para a maior temperatura. E aqui eu tenho uma temperatura que indica a temperatura nas escalas X e Y. Pode ser A e B, depende da escala trabalhada, ok? Como é que eu vou fazer? Bem, aí você só fazer a proporção dos intervalos, ou seja, intervalo é um número final menos o inicial. Então, eu vou pegar aqui, ó, o de cima menos o de baixo. Então, na primeira escala, x menos x1, quer dizer, o do meio menos o de baixo. Aí, vou pegar depois, ó, o de cima também menos o de baixo.
sobre x2 menos x1. A mesma coisa eu vou fazer em relação ao outro termômetro, viu, turminha? Ó, o do meio menos o de baixo, tá vendo? Então vai ficar y menos y1. O de cima menos o de baixo, y2 menos y1. Beleza? Bem facinho, tá vendo? Bem facinho. Então vamos prosseguir, certo? Vamos fazer algumas atividades, relembrar esse conteúdo. Vamos lá, galera. Pega o módulo aí pra gente relembrar. Física 9, página 8. Eu vou resolver aqui a segunda e a terceira questões, tá certo, gente? Então vamos lá. Segunda questão. As escalas termométricas Celsius e Fahrenheit, as escalas termométricas, essa aqui, ó, Celsius e Fahrenheit, são obtidas atribuindo-se ao ponto de fusão do gelo sob pressão atmosférica de uma atmosfera. Os valores 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água sob 1 atm para 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Determine na escala Fahrenheit o valor correspondente à temperatura de 40 graus Celsius. É bem fácil de interpretar. Olha, ele quer que a gente determine na escala Fahrenheit, ele quer o valor da temperatura em Fahrenheit, para um valor na escala Celsius igual a 40 graus Celsius. Então vai lá, turminha, ó. Como é a relação entre temperaturas, Celsius sobre 5 é Celsius e Fahrenheit, é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí vamos lá, isso implica que o valor em Celsius é 40, é só substituir por 40, tá sobre 5, F menos 32 sobre 9. Bem, eu sempre digo que é melhor você simplificar logo. Então, simplifica primeiro. Divide 40 por 5 na fração. 40 dividido por 5 dá 8. 8 igual a F menos 32 sobre 9. Isso implica que... Agora eu posso fazer meio extremo de forma mais fácil, tá vendo? Vou repetir F menos 32, meio produto dos meios, produto dos extremos. 9 vezes 8, 72. Aí eu passo esse menos 32 para o outro membro, ele muda de sinal. F é igual a 72 mais 32. Logo, resposta é só somar. 104 graus Fahrenheit. Termina aí, tá vendo, turminha? Foi bem facinho, né? Foi muito fácil mesmo, certo? Vamos agora à terceira. Aí, turminha, terceira questão. Terceira questão, ele diz, ó: um fluido é submetido à variação de temperatura de 100 Kelvin. Cuidado. Temperatura absoluta é a temperatura em um determinado momento. Aumento ou redução na temperatura é a variação dela. Então, na verdade, nesse caso, ele está dando a variação em Kelvin. Desculpa aqui, variação em Kelvin é 100 kelvins. Não tem a bolinha, né, de grau, porque o Kelvin é o zero absoluto, a escala do zero absoluto. Vamos lá? Determine essa variação nas escalas Celsius e Fahrenheit. Beleza. Ele quer a variação, viu, gente? Então, ele quer a variação em Celsius e também quer a variação na escala Fahrenheit. Beleza, como é só variação, é só pegar as relações, apenas com o termo de cima. Ok? Vamos lá. Ó. Variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Kelvin também sobre 5. Ó, uma coisa que vocês já podem fazer aí, viu, galerinha? É cortar.
Aí eu corto 5, eu corto com 5. Logo, a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Resposta: 100 graus Celsius. Termina aí a primeira resposta. Vamos lá a outra. Bem, ele também quer a variação em Fahrenheit. Mesma coisa, só que eu vou usar agora a relação em Fahrenheit. Variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a variação em Kelvin sobre 5. Isso implica que variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a variação em Kelvin é 100 sobre 5. Como eu disse anteriormente, se der para dividir logo a fração. 100 dividido por 5 dá 20. Variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a 20. Produto dos meios, produto dos extremos. Produto dos meios, produto dos extremos. Ok? Logo, 20 vezes 9, 180. A variação em Fahrenheit aqui será 180 graus Fahrenheit. Termina aí. Beleza. Beleza, turminha. Então tá aí a terceira questão, né, do módulo de vocês. Lembre-se. Agora vamos fazer uma de escala arbitrária qualquer, né? Escala desconhecida. Vamos lá. Beleza, turminha. Essa questão aqui é a primeira questão. Desculpa. Bateu de novo, se querer. Ela é a primeira questão da página 18, beleza? Desse mesmo módulo. Vamos lá. Questão 1. Questão 1, página 18. São feitas em escalas termométricas, em uma escala termométrica X, duas medidas de uma amostra de água pura. E constata-se que no ponto de fusão da água, a temperatura na escala X é menos 19 graus X. Ó, ponto de fusão da água. Vamos lá? Ponto de fusão. Na escala Celsius, esse ponto de fusão é 100... Desculpa, galerinha. 0 graus Celsius. 100 não, 0. Agora, nessa escala que ele deu X, o ponto de fusão é menos 19 graus X. Certo? Já o ponto de ebulição é 283. Então, olha, ponto de ebulição. Vamos lá. O ponto de ebulição na escala Celsius é 100. Na escala X, esse ponto de fusão, ou de ebulição, desculpe, 283 graus X. Qual é a pergunta dele? Ele quer, na escala X, o valor de 27 graus. O valor de 27 graus Celsius. Então, a pergunta é essa. Quando a temperatura em Celsius for 27 graus, qual é o valor em X? Correspondente a X. Bem, aí você faz, né, gente? Os termômetrozinhos, né? Os termômetrozinhos. Eu vou desenhar. Não é bem preciso, se você tiver domínio já nisso, não é bem preciso. Eu vou fazer a figura. Ó. Escala Celsius. Aí eu tenho do maior para o menor, né? Isso, o maior é 100. O intermediário é Celsius, que é igual a quanto?
27. E o outro, o menor é 0. Pronto, tá aí ele, ó. O termômetrozinho Celsius, tá vendo? Ó? 0, C, 100. Aí eu vou fazer agora, ó. Tá dando para vocês verem, daqui dá para perceber. Eu vou fazer agora da escala X. Da escala X, certo? Ó, na escala X, esse grau X. Vamos lá? Consequentemente, o menor em X é menos 19. Depois é o valor em X, que é a pergunta da questão, X para Celsius igual a 27. E o último, 283. Quando o Celsius for 100, ele vale 283. Aí, galerinha, é só a gente fazer, ó, a continha com os termômetrozinhos. Vamos lá? Ó, o do meio menos o de baixo, 27 menos 0, sobre o de cima menos o de baixo, 100 menos 0, igual, vamos lá, o do meio menos o de baixo, x menos 19, ok, x menos 19, o de cima menos o de baixo, 283 menos 19. Saiu apertadinho aqui, não foi? Não. Menos com menos mais. 27 menos 0, 27. Sobre 100 menos 0, 100. Beleza? Menos com menos mais. Vai ficar x mais 19. A mesma coisa aqui. Menos com menos mais. 283 mais 19. Beleza? Vamos continuar a nossa continha, né? Vamos lá. Vamos descer mais. Ó. Ok. 27 sobre 100 é igual a x mais 19. Aqui não dá para fazer conta, é letra com número. Agora de baixo dá. 283 mais 19, turminha, dá 300, não é isso? Isso. 302. 302, ok? Beleza? Vamos continuar. Aqui não tem jeito, né, velho? Não dá para dividir, então eu vou ter que fazer a conta toda, né, gente? Infelizmente. Então vamos lá. Isso implica que, só se vocês quiserem simplificar. Para simplificar, dá esses dois. Mas aí de todo jeito já ferrou a conta. Então vamos fazer. Aí logo, no meio por extremos. Meio por extremos, você vai ter 100 chuveirinho, viu, gente? Chuveirinho no primeiro. Tá vendo? Chuveirinho no segundo. Tô fazendo até separado. Ok? Isso é igual a, vou botar aqui a continuação. Isso é igual a, ok? Igual a 302 vezes 27. Certo? Então vamos fazer essas continhas. Chuveirinho no primeiro, 100 vezes x, 100x. 100x.
100 vezes 19 é só acrescentar os dois zeros, né? Mais 19, dois zeros, 1.900. Aí agora, 302 vezes 27. Aí tá aí 8.224, né? 302 vezes 27, 8.224. Aí eu passo 1.900 para o outro membro, vai passar negativo. Então fica 100x igual a 8.224 menos 1.900. Logo, x igual a, vamos lá? Isso vai dar 4, 2, 9 para 12, 3, 7. 7.300, não, 7 não, 6, né? Desculpa aí, galera, 6. 6.324, ok? 6.324. Logo, o 100 vai dividindo, x é igual a 6.324 dividido por 100. O que é só voltar duas casas? Voltei duas casas, 63,24 graus x. Pronto, termina aí. Logo, a temperatura é 63,24 graus x. Beleza, turminha? Então tá aí a revisão de termometria. Aproveitem para fazer a lista de exercício que eu passei para vocês, já para começar a resolver, ok? Tchau e até a próxima.